Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Ione, sejam bem-vindos ao meu canal. Voltei novamente aqui pro YouTube, né? Agora eu não pretendo mais sair, eu pretendo postar vídeo pelo menos toda semana, um vídeo. Mas hoje eu decidi vir aqui atualizar aqui o meu canal, né? E aí eu vi que tinha muitos comentários em um vídeo em que eu fiz uma esterilização na panela de pressão e fiz um teste biológico. E eu vi que tinha muitos comentários lá de pessoas comentando com algumas dúvidas, então eu vim tirar aqui algumas dúvidas pra vocês, tá bom? Primeiro ponto que eu quero deixar claro, tá? A esterilização, ela só é liberada pela Anvisa através de autoclave. Então, se você tem, no meu caso, eu tenho um estúdio de piercing, se você trabalha como body piercing, se você trabalha na área de beleza, você precisa ter uma autoclave, tá? Se caso aconteça uma denúncia, é difícil acontecer. Mas se acontecer, se a Anvisa for na sua... Não é a Anvisa, gente, desculpa. A Vigilância Sanitária for no seu estúdio, no seu espaço, e você não tiver uma autoclave, sim, você pode levar uma multa. Claro que eles dão um tempo, normalmente eu acho que é em média de 6 meses, pra você se organizar, né, depois da denúncia. Mas o quanto antes você sim precisa ter uma autoclave, tá? Pra poder realizar a esterilização. Só que eu trouxe uma opção que é fazer na panela de pressão, porque a panela de pressão ela funciona exatamente como uma autoclave, com pressão, né, e com vapor ali, e assim acontece a esterilização. Na panela de pressão eu fiz um teste biológico que é para comprovar se a esterilização funciona ou não. E teve comentário lá de gente perguntando o que é um teste biológico. Gente, toda autoclave, tá? Precisa, além de você ter uma autoclave, você precisa ter uma estufa e realizar esses testes biológicos. O teste biológico, ele vai comprovar a eficácia da esterilização. Você não precisa fazer todo o ciclo que você colocar na autoclave, mas pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo do seu fluxo de cliente, você tem que ter uma estufa, né, pra poder fazer, e aí vai variar isso, tá? Então isso aqui é uma estufa, tá? A função dela é fazer os micro-organismos eles se desenvolverem nos testes biológicos. Então a gente precisa fazer isso. A gente tem o teste físico, tá? Que são esses indicadores no papel grau cirúrgico. Ou também tem a fita, tá? Pra autoclave. E também tem os papelzinhos, que também tem gente que coloca. Eu só vou por isso aqui mesmo, porque eu faço teste biológico, tá? Então, existem esses dois tipos de teste que comprovam que a sua autoclave está funcionando corretamente, está esterilizando ali os materiais, tá? Então, para quem não sabe o que é o teste biológico, é um teste feito nisso aqui, ó, nessa incubadora, que vai comprovar que a sua autoclave está esterilizando. Então, eu fiz o teste na panela de pressão e deu positivo, né? Que funciona, tá? Eu tenho autoclave, tá, gente? Mas eu quis trazer aqui, né, esse teste pra ver se realmente funcionava, porque esse teste é a comprovação. Mas lembrando que você sim precisa comprar uma autoclave, tá? O quanto antes. Vocês perguntaram se tem como fazer na estufa. Não tem como fazer esse teste na estufa, porque a estufa ela esquenta como um forninho, tá? Então não tem como, porque se a gente colocasse o teste biológico lá dentro, ele ia derreter, tá? Se a gente colocar qualquer plástico lá dentro, ele derrete. Até por isso que a estufa, ela não é liberada na Anvisa para esterilização. E onde mais eu vi no site, a minha tem lá o selo da Anvisa. Sim, ela é liberada pela Anvisa, mas para outras funções. Inclusive, a Anvisa mesmo atualizou os termos lá, tá? Esse ano, acho que foi em janeiro de 2024, e lá diz bem claro que a estufa não é liberada para esterilização. Então, você pode utilizar a estufa, por exemplo, para secagem de material. Ela seca os materiais, mas ela não esteriliza, tá? Por quê, gente? A esterilização, ó, ela é muito fácil de ser burlada, assim. Então, tipo assim, aqui tá o pacotinho, ele tá estéril. Se esse pacotinho abrir qualquer coisinha aqui, essa esterilização ela já não funciona mais, eu tenho que fazer outra, tá? Porque os micro-organismos, eles podem entrar e contaminar isso aqui, literalmente, por qualquer buraquinho. Então, a esterilização, ela precisa ser feita nisso aqui. A estufa, primeiro você esteriliza, né, ali na coisa, mas depois você manipula esse objeto para guardar em um local, que esse local sim pode estar contaminado. Ah, mas eu coloco depois na embalagem, faço com o papel alumínio, mas o papel alumínio ele não tá completamente selado, então
o seu equipamento ele não tá completamente selado, só na autoclave ou na panela de pressão, como eu mostrei, né, que você consegue fazer o processo de esterilização já com ele todo embalado. Então, quando ele entra na esterilização, você já não tem mais acesso a ele, né? E se tiver qualquer aberturinha, qualquer rasgo, a esterilização, ela não funciona mais, tá? Você tem que refazer esse processo de esterilização. Eu sei que é um processo chato, que pra muita gente que olha de fora pode pensar que é uma besteira. E, assim, confesso que também é um pouco pra mim, né? É muito detalhe pra gente saber. Só que a gente tem que ter em mente que se acontecer alguma coisa, então, por exemplo, se a pessoa pegou uma doença, foi contaminada com uma doença e ela disser que foi no seu estúdio, você tem que comprovar que não foi. Então, você tem que comprovar. E como é que você comprova isso? Através dos testes, através de um documento que se chama POP. Tem outro documento que agora eu esqueci, mas é tipo um manual de rotina do que você faz. Então, você precisa ter tudo isso, porque caso aconteça qualquer problema, é difícil acontecer, mas caso aconteça, você está ali assegurada de que você não vai ter isso, tá? Inclusive, os testes biológicos, a gente tem que registrar todos os testes biológicos que comprovam que a nossa esterilização, ela deu certo, tá? A gente tem que anotar as datas, eu não anoto, eu confesso que eu tenho que começar a anotar, mas porque isso aqui meu não dura uma semana, eu já tenho que refazer a esterilização. Graças a Deus eu tenho um fluxo de cliente até que bom, mas o certo é você anotar as datas de esterilização, porque também depois de um mês você tem que refazer essa esterilização, tá? Então você precisa anotar tudo, porque você anota aqui por exemplo, você anota a data e você vai ter o teste biológico comprovando que naquele momento a sua autoclave, ela sim estava fazendo o processo de esterilização correto. Então é uma segurança para você. Então você vai comparar as datas de quando você atendeu essa cliente. Por isso que a gente precisa fazer ficha de anamnese. Por isso que vocês que trabalham, que a gente que trabalha na área de saúde precisa ter essa ficha de anamnese. É essa segurança caso venha acontecer algum problema. Então, a ficha de anamnese vai ter a data do atendimento daquela cliente. Aí você vai comprovar a data de esterilização e você vai lá comprovar com o teste biológico de que sua autoclave realmente estava fazendo o processo de esterilização correto. Então, isso tudo a gente tem que ter documentado, tá? É difícil de acontecer uma denúncia? É difícil. Mas caso aconteça, se você não tiver como comprovar, gente, você pode levar uma multa que chega aí, tipo, 20 mil reais. E pra nós que somos pequenos empreendedores, isso é muito caro. Pra mim mesmo, gente, se eu fosse multada hoje num valor desse, fosse multada em 1.000 reais, pra mim seria desesperador, entendeu? Eu não teria nem como pagar. Assim, teria como pagar, mas pra mim seria muito difícil, entendeu? Então pensa você levar uma multa enorme, pensa que... Então você precisa ter tudo isso. É muito chato, é muito burocrático, sim, mas a gente precisa ter tudo isso pra funcionar de uma maneira que a gente diminua os riscos que isso aconteça, tá bom? Então, esses testes físicos e os testes biológicos precisam ser feitos e precisam ser documentados para que você tenha essa segurança, tá? O teste lá que eu fiz na panela de pressão foi apenas para comprovar que também dá certo na panela de pressão, né? Mas lembrando que a Anvisa não libera, tá? Não é liberado pela Anvisa. Então, sim, você precisa correr e comprar o quanto antes o autoclave, tá? Acho que nos comentários também eu comentei que eu iria comprar um autoclave de 21 litros, porém eu acabei comprando uma de 8 mesmo, porque eu não pretendo trabalhar por muito tempo no mundo do body piece, né? Eu sou body piece hoje, então não pretendo trabalhar muito tempo nessa área. Tô tentando crescer na internet, caso eu consiga monetização na internet, gente, porque eu odeio atender gente, tá? Na verdade, eu até gosto de atender as pessoas pessoalmente, mas eu não gosto de atender pela internet. Então, conversar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pra mim é um saco, porque eu repito a mesma coisa 10 vezes se a pessoa não entende. Eu mando áudio e a pessoa não entende. Então, isso me estressa, sabe? Então, pra mim, eu não quero atender por muito tempo. Então, por isso também eu não investi tanto assim numa autoclave maior, tá? Por isso. E por isso também que eu não ligo muito pra fazer esses detalhes aí de anotar, porque eu não pretendo trabalhar por muito tempo. Mas enquanto eu estiver trabalhando, né, eu faço o mais certo possível. E então é isso, tá? Mas você precisa entender tudo isso. Se vocês querem saber mais sobre esse universo de biossegurança, procurem aqui no YouTube mesmo sobre como fazer o POP do meu estúdio. Ou eu acho que é MR, eu não lembro, gente.
Eita, eu esqueci agora, mas eu vou deixar na descrição o nome dos 2 documentos que você precisa ter para vocês procurarem e vocês terem mais informação. Mas basicamente você precisa ter tudo isso documentado como uma forma de segurança, tá? Então o teste biológico ele comprova a esterilização da sua autoclave, que a sua autoclave está funcionando, e assim você mantém a sua segurança. Então você precisa anotar tudo bonitinho, tem uma parte para você fazer essa documentação. E você precisa, sim, ter um autoclave o quanto antes. A panela de pressão vai servir aí pro seu começo, mas você precisa, tá? Pela Anvisa, ter um autoclave no seu espaço. Se você tiver uma estufa, a estufa ela não serve como esterilizador, tá? Ela serve para secar os materiais, os instrumentais. Ela tem outras funções, mas não esteriliza de acordo com as normas da Anvisa. É isso, gente.